Bom dia, amados. Hoje, domingo 26 de julho, estamos finalizando a lição 11, o pedido de reconhecimento apostólico. Estamos usando este estudo, o bater do coração de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, pela clemente misericórdia de Yeshua HaMashiach. Estamos no canal YouTube Igreja Batista Rio Pequeno. Convido, porém, a buscarmos a presença do Senhor em oração antes de continuarmos. Excelso e bendito Deus, buscamos e estudamos a Tua palavra, pois ela é verdade. Guia agora, Senhor, nosso entendimento em obediência a Ti e a Yeshua HaMashiach, em louvor do Teu nome e glória, pois clamamos por Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Estaremos lendo o versículo 13 a 18, que diz assim: Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Até o momento, não vimos nenhuma vez o apóstolo Paulo reivindicando seu apostolado de maneira sórdida. Ele se reveste na medida certa, na humildade de Cristo, isto é, ele usa as armas certas para a guerra que todo cristão está inserido. Não é uma guerra humana, mas espiritual, razão pela qual as armas também devem ser espirituais. Seu objetivo era nobre, altruísta, visando edificar os irmãos aos quais chegou com o evangelho anteriormente e que agora estava vivendo no engano do falso ensino, obcecado pela aparência desse mundo. Semana passada, te choquei com esta peruca? Despertei em você preconceito ou curiosidade? Minha intenção foi ilustrar aquilo que era somente aparente. Eu quis esclarecer com a peruca que aqueles irmãos de Corinto estavam julgando o apóstolo Paulo de acordo com o sistema deste mundo. Julgavam Paulo por um padrão de valores somente humano, um sistema que usa um critério como critério o sentimento, não a razão, que usa o parecer humano e não a medida certa que Deus nos deu, a sua palavra. Paulo não pede nada para si, o que deseja é beneficiar os coríntios, protegendo-os dos falsos mestres. Uma aplicação da defesa do apostolado de Paulo é esta, que é importante nos nossos dias, é esclarecer que hoje não existe apóstolo. E os que se intitulam como tal não são, pelo simples fato de não atenderem ao principal requisito e selo bíblico. O meu objetivo, o meu, pastor Marcos dos Santos, é um só: cumprir e ensinar o menor que sejam os mandamentos do Senhor, conforme Mateus 5,19. Mas vamos para o principal requisito e selo bíblico para o apostolado. Abra agora em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 e 2. Paulo ali ele diz assim: não sou eu, apóstolo, não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O principal requisito bíblico está aqui: não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso. Paulo faz aqui uma pergunta retórica. Ele não quer uma resposta, pois a resposta já está na própria pergunta. Eu vi a Jesus Cristo, Senhor nosso. Paulo desejava apenas que eles refletissem, entendessem
que ele havia visto o Senhor ressurreto. Não apenas uma visão do Senhor ressurreto, mas não apenas uma sensação interior, mental de Paulo. Foi uma aparição. Como o Senhor Jesus apareceu aos discípulos e falou com Tomé, que o tocou na presença dos demais discípulos, Jesus falou audivelmente a Paulo na presença dos seus companheiros. Conforme Atos 9:7, nós temos o seguinte relato: e os homens que iam com ele, com Paulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E o selo desse apostolado é a própria igreja de Corinto. Não sois vós a minha obra no Senhor? Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, diz Paulo. O apostolado de Paulo não era apenas um título, o qual ele mesmo se auto-intitulava, mas um chamado autêntico do Senhor ressurreto. Portanto, não se deixe enganar. Não existe apóstolo hoje. Não existe apóstolo autêntico após o apóstolo Paulo. E para fechar isso, vejamos 1 Coríntios 15, 8 e 9, que diz o seguinte: e por derradeiro e por último de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo. O apóstolo Paulo não precisava inventar nada sobre si para chegar até os irmãos de Corinto. Esses irmãos eram o selo do seu apostolado. Ele tinha plena convicção que o ensino traria amadurecimento da fé na igreja e que redundaria abundantemente reconhecimento dele entre os irmãos da igreja. Esse reconhecimento apostólico entre os irmãos da igreja colaborava no progresso do evangelho. Cada vez que a igreja lança dúvida sobre o trabalho do obreiro, do pastor, do missionário, emperra o crescimento do evangelho em outros lugares. Isto é simples. No lugar de olhar para fora, buscando alcançar o perdido, o pastor tem que se desdobrar, corrigindo o erro interno. Os falsos mestres lançaram dúvidas no apostolado de Paulo, como estratégia para entrar na igreja. Eles não tiveram o trabalho de lançar o fundamento do trabalho. Eles não implantaram a igreja, não semearam, mas estavam querendo ceifar no campo alheio. Não foram autorizados pelo Senhor. Não possuíam cuidado com o rebanho. Não se importavam se dividiria a igreja. Eles queriam entrar, não importava como, mesmo denegrindo a imagem apostólica de Paulo para ganhar prestígio e consideração da igreja. Eles sempre agiam assim, usurpando o campo alheio. O apóstolo Paulo não agiu assim. Paulo pregava onde Cristo não havia sido anunciado. Pregava em terras virgens. Quero aproveitar para agradecer aos irmãos e aos pastores da igreja, pastor Felipe e pastor Dorivaldo, pela confiança que depositaram em mim. Grato pela oportunidade que me concedem, permitindo pregar e ensinar na igreja. Mas, embora Paulo soubesse do valor do reconhecimento da igreja quanto ao seu apostolado, essa não consistia na motivação do seu ministério. Não deve ser a minha, a sua ou de qualquer outro crente no Senhor. O reconhecimento humano é bom, mas não essencial. Paulo sabia isso e a dificuldade que passou na igreja nos ensina vividamente isso. Mas para que não haja dúvida disso, ele escreve: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O que motiva Paulo era a aprovação do Senhor. A aprovação dos homens é boa, mas ela passa, cai no esquecimento. Mas a aprovação do Senhor, não. Ela permanece
Portanto, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem tem essa motivação na vida cristã tem o principal. Se tiver outras, muito bem. Se não tiver, muito bem também. Amado, espero ter sido útil como um instrumento nas mãos do Senhor para edificar a sua fé. Que Yeshua HaMashiach possa ser a sua motivação, assim como é para mim. Portanto, nessa guerra espiritual, usemos as armas certas, tenhamos os objetivos certos, impulsionados com o motivo certo. Desafio você a rever as lições anteriores e, se tiver dúvida, procure lá no canal YouTube Igreja Batista Rio Pequeno e assistir também a próxima aula no domingo que vem, às 10h30, no canal YouTube Igreja Batista Rio Pequeno. Ótimo domingo e uma ótima semana. Amém.